Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e o vídeo de hoje tá super bacana. Hoje nós vamos fazer um vídeo sensacional, aquela aula top, que é a continuação do último vídeo da saga. Você não é inscrito no canal, ainda não conhece a nossa saga, então vai fazer duas coisas. Primeiro, já clica aqui embaixo, já se inscreve em nosso canal, já ativa as notificações, já deixa aquele joinha maneiro e já clica no card que vai estar aqui ou que vai estar aqui e acompanha o vídeo que antecedeu esse vídeo aqui. Nós temos a saga completa aqui no canal para você que está começando, isso mesmo, você que está começando no trabalho técnico, no trabalho de eletricista, trabalhando como engenheiro, você está começando, ainda tem algumas dificuldades. Este canal é para você. Nós estamos aqui para te ajudar, para sanar as tuas dúvidas e trazer muita informação. E nós temos aqui esta primeira saga do nosso canal, que é a saga completa de um projeto básico, bem básico, de um cômodo, mas que você já pode ter uma base dos processos e dos passos. E nós vamos ver isso na teoria e na prática para que você possa entender esses processos. Então, já clica aí no card, já vai lá e depois você volta aqui e assiste a esse vídeo. Para você que já está nos acompanhando, bem-vindo então à nossa saga, mais uma parte aí dessa sequência top que está ficando. E sem mais delongas, eu já te convido, bora pro vídeo? Muito bem, como nós vimos no vídeo passado, nós executamos duas etapas já, depois de pronta a infraestrutura. A primeira etapa é a etapa visual, aonde nós fizemos toda a análise visual, confrontamos e conferimos de acordo com o projeto e com planta e material, memorial descritivo, lista de materiais e tudo conforme manda a norma, ok? Na sequência, nós fizemos o teste de continuidade e como nós podemos comprovar, todos os circuitos no seu teste de continuidade apresentaram continuidade perfeita, mas ficou aquela dúvida. Lembra que ficou uma dúvida? Bom, eu tenho continuidade, mas quem garante que eu não possa ter, por exemplo, dois cabos lá que passaram, decaparam, né, e ficaram encostando? Quem me garante isso? E quem garante isso é a próxima etapa do teste. Então, nós fizemos o teste da etapa de continuidade. Agora, nós vamos conferir a integridade do circuito, ou seja, se este circuito, durante o processo de instalação, ele não foi danificado durante a sua montagem. E como é que eu faço isso? Nós vamos agora fazer o terceiro passo, que está, inclusive, normatizado na 5410. Então, nós vamos fazer o teste de resistência de isolamento dos cabos. Inclusive, esse teste, muitas vezes, ele é negligenciado ou muitos técnicos nem sabem que esse teste necessita ser feito. Inclusive, ele consta em norma para que nós possamos documentar tudo isso e constar na documentação que será entregue junto com o projeto pronto para que em processos futuros de manutenção, quem for analisar saiba que realmente aquele sistema passou por todos os testes, garantindo que ele está funcionando perfeitamente. Mas, como é que nós vamos fazer agora? Vamos conferir na norma o que ela diz a respeito, então, deste sistema de diagnóstico e teste de ensaio, que é o teste de resistência de isolamento. Vamos ver o que a norma fala? No item 7.3.3, referente à resistência de isolamento, diz o seguinte: item 7.3.3.1, a resistência de isolamento deve ser medida entre os condutores vivos, tomados 2 a 2, e entre cada condutor vivo e terra. O que a norma está dizendo com isso? Eu vou ter lá os 3 cabos que estão passando por dentro do eletroduto. Vamos pegar aqui um exemplo de tomada, ok? Um exemplo de circuito de tomada. Então, eu vou fazer o primeiro teste com esses 2 cabos, depois com esses 2 cabos. Ou seja, eu posso fazer
tanto aqui primeiro, quanto aqui primeiro e vice-versa, tanto faz. Porque ela diz o seguinte, no item A, ela diz lá, entre os condutores vivos tomados 2 a 2. Então eu posso fazer fase e neutro. Se fase e neutro estão bons, eu tenho que me certificar aqui em relação ao terra. Então eu faço entre os condutores e terra. Então eu faço entre os dois condutores de fase ou fase neutra, depois eu faço fase e terra, neutro e terra. E assim eu me certifico de que esse circuito está 100%. Mas ela também tem uma nota. A nota diz o seguinte: 1. Na prática, a medição se trata a linha A. Só é possível antes das conexões com equipamentos de utilização. 2. Nos esquemas TNC, o condutor PEN é considerado parte da terra. E 3. Durante a medição que trata a linha B, os condutores de fase e o condutor de neutro podem ser interligados. Ou seja, eu consigo fazer uma interligação para poder facilitar o meu diagnóstico. Então, existe um esquema de ligação que nós devemos fazer. Porém, como nós podemos ver na nota, nós temos a questão do item 1. E o que o item 1 diz? Nós devemos ter cuidado. Numa instalação nova, por exemplo, como é o caso dessa que nós estamos trabalhando, eu não tenho lâmpadas, eu não tenho nenhum consumidor, nenhum aparelho, nada ligado. A rede, o circuito não tem nada, absolutamente nada ligado. Mas num circuito de manutenção, por exemplo, num diagnóstico, num circuito que já está em funcionamento, precisa ter um cuidado especial na realização desse teste, porque nós vamos trabalhar com tensões muito altas. Então nós vamos ver na hora da prática como é que eu vou tomar essas precauções para que eu tenha cuidado para evitar a queima desses equipamentos, ok? Bom, mas a norma ainda especifica mais algumas situações, vamos conferir? No item 7.3.3.2 diz o seguinte: a resistência de isolamento medida com a tensão de ensaio pertinente à indicada na tabela 60 é considerada satisfatória se o valor medido no circuito sob ensaio com os equipamentos de utilização desconectados for igual ou superior aos valores mínimos especificados na mesma tabela. Ou seja, o que a norma está nos dizendo? Não é de qualquer jeito. Existe uma tabela e nós vamos nos nortear por essa tabela. Vamos ver o que se trata ou do que se trata a tabela 60? Na tabela 60 nós temos os valores mínimos de resistência de isolamento. Nós temos aqui 3 colunas, que é a tensão nominal do circuito, a tensão de ensaio que nós vamos usar no equipamento e o resultado obtido da resistência de isolamento. Bom, o primeiro ponto aqui na tabela, o primeiro caso, é o sistema CELV e extra baixa tensão, que vai de acordo com o item 5.1.2.5.3.2 ou atender os requisitos do item 5.1.2.5.4. Esse item trata de extra baixa tensão, que não é o nosso caso aqui, ok? Então, você tem que dar uma olhada nesses itens que está especificado em tabela, mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso nós vamos pegar a partir da segunda especificação. Na segunda especificação da tabela 60 diz o seguinte: sistemas até 500 volts, inclusive, com exceção do caso acima, nós vamos usar como tensão de ensaio 500 volts e o resultado obtido da resistência de isolamento tem que ser de 0,5 megaohm ou, na prática, 500 quiloohm. Ou seja, como o nosso circuito é um circuito 220, ele se enquadra nessa faixa de trabalho até 500 volts. Então, o que nós vamos fazer? Como esse circuito trabalha em 220, nós vamos calibrar o equipamento como manda a tabela, com 500 volts, e nós vamos ter que ter como resultado 0,5 megaohm ou 500
kΩ. Alex, eu não entendi ainda do que se trata a resistência de isolamento. No de continuidade eu entendo, que nem tu explicou no outro vídeo, o que sai do ponto A tem que chegar no ponto B. Mas essa questão da resistência de isolamento eu não entendi muito bem. E é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Esse aqui é o canal para você técnico, você engenheiro, para você que está começando na área e ainda não entende muito bem como é que essas questões funcionam. Então nós vamos te mostrar passo a passo como isso funciona. Por isso eu te convido, vamos lá na tela do meu computador que eu quero te mostrar na prática o que é a resistência do isolamento e do que ela se trata. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, bem prático para que você possa entender do que nós estamos falando. Vamos fazer aqui o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer isso aqui. A resistência de isolamento, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho que entender como é que os materiais isolantes e materiais condutores funcionam, ok? Eu tenho aqui o exemplo de um cabo que ele está cortado em perfil, ou seja, aqui nesta região nós temos aqui a capa, o isolamento do cabo, chame como você quiser, mas popularmente a gente conhece como isolamento, capa, enfim. Então esse é o isolamento do cabo. E aqui dentro, propriamente dizendo, nós temos aqui o fluxo de corrente, que nada mais é do que o movimento dos elétrons. Vamos colocar eles aqui para facilitar, tá? Então os elétrons eles estão se movimentando. Aqui é o movimento dos elétrons, ok? Se movimentando então no sentido da corrente. Bom, aqui nós temos o isolamento do cabo. Esse isolamento ele obedece a uma espessura definida para garantir que realmente esses elétrons eles não vazem para fora, ok? Eles não vazem. Mas durante o processo de montagem, por exemplo, de passar os eletrodutos, os cabos, melhor dizendo, perdão, os cabos durante um eletroduto, eu posso estar passando, eu vou colocar aqui mais um cabo, tá? Vamos colocar ele aqui próximo aqui, ó. Vamos colocar um cabo, já que eles estão passando todos dentro do mesmo eletroduto, ok? Então aqui está passando o cabo, perfeito? Assim como nós fizemos no cabo vermelho, o cabo preto também tem a sua capa de isolamento. E aqui nós estamos com elas ambas na mesma integridade, ok? Então todas estão funcionando perfeitamente bem. Aqui dentro eu tenho mesma coisa, uma corrente percorrendo um determinado sentido e eu tenho elétrons também se movendo por dentro deste condutor, ok? Como nesse caso aqui eu tenho um isolamento perfeito, ok? Eu não tenho vazamento deste cabo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, deste cabo para este e nem deste cabo preto para o cabo vermelho. Por quê? Porque quem me garante o isolamento são as capas, ok? Mas durante o processo de montagem do circuito podem ocorrer acidentes, podem ocorrer falhas. E vamos aqui assimilar como é que o teste de resistência de isolamento funciona, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vamos limpar isso aqui, ó. Vamos fazer aqui um circuito novo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa aqui, ó, é a capa do cabo vermelho, ok? Então essa aqui é a capa do cabo vermelho. E aqui a capa do cabo preto. Beleza? Como que o megômetro vai funcionar?
como é que ele funciona na prática, ok? O megômetro funciona da seguinte maneira. Vou colocar ele aqui, ó. Então aqui está o nosso megômetro, ok? Vamos fazer aqui as conexões em outra cor para facilitar aqui a compreensão, para que nós possamos fazer as medidas, ok? Então, uma das partes eu vou ligar um cabo do megômetro, eu vou ligar num condutor, e o outro cabo do megômetro nós vamos ligar aqui, ó, no outro condutor. Lembra que antes as pontas lá, o circuito estava montado, nós tínhamos parado e emendado, mas agora nós vamos abrir o circuito, okay? Nós vamos abrir o circuito por quê? Porque nós vamos injetar uma corrente alta dentro dos condutores e nós queremos ver se não tem vazamento. Imagine isso aqui como um cano d'água. Pode que o cano está rachado, eu tenho aqui, ó, uma rachadura, por exemplo, e essa rachadura ela venha a vazar. A mesma coisa acontece aqui no sistema elétrico, no sistema de fiação. Eu tenho que garantir que o meu sistema de fiação, eu tenho que garantir que o meu sistema esteja perfeito. Se o meu sistema estiver perfeito, quando eu jogar tensão nos dois cabos, vai acontecer que a resistência de isolamento vai dar alta. Por quê? Porque esses elétrons eles não conseguem pular de um fio para outro, porque os fios estão muito bem isolados, ok? Mas, e vamos supor o seguinte, vamos fazer aqui uma breve simulação. Vamos supor que durante a passagem dos cabos, esses cabos eles acabaram sendo espremidos, essa camada acabou rompendo e esta outra camada está muito fina. Então o que nós vamos fazer aqui? Quando injetar tensão, eu vou ter agora um escape, porque agora essa corrente ela está vindo e agora ela achou um ponto de fuga, ela vai escapar por aqui. Como esse fio está muito próximo e esta capa também está rompida ou está muito fina, e por isso que esse teste ele é muito bom, ele é muito necessário, melhor dizendo, porque não necessariamente a capa precisa estar rompida. Se ela estiver aqui esticada e comprometeu a integridade e ela está mais fina, esta corrente vai conseguir passar por aqui e vai interferir aqui. Então, quando os dois polos, os dois terminais do megômetro, eles conseguem identificar esta fuga de corrente, eles vão indicar lá uma métrica muito menor do que a da tabela, ok? Então, a resistência de isolamento, ela está medindo exatamente isso aqui, o quanto que as paredes de isolamento dos cabos conseguem reter por resistência esse isolamento desta sobretensão que nós vamos injetar aqui no nosso sistema, na nossa rede, ok? Então isso é resistência de isolamento. Nós estamos medindo o quanto as paredes do fio, o isolamento, consegue bloquear ou não a passagem dos elétrons de um cabo para outro, ok? Espero que você tenha entendido isso aqui. Ok, eu entendi. Mas e como é que eu vou fazer lá no meu circuito? Bom, vamos limpar isso aqui e fazer um novo circuito. Pois bem, aqui nós já estamos com um circuito pré-montado. Eu já deixei pré-montado aqui para facilitar o nosso entendimento, ok? Então aqui eu tenho o megômetro, ok? Nosso megômetro ele está aqui. Bom, o que nós vamos fazer? Lembra que esta rede aqui ela é uma rede 220 volts, ok? Se ela é uma rede de 220 volts,
O nosso megômetro vai trabalhar então com 500 volts. Nós vamos injetar 500 volts nos fios, nos cabos. Então, antes nós estávamos com as pontas dos cabos decapadas e unidas. Agora não, agora nós abrimos o circuito. Por que nós abrimos o circuito? Porque agora nós vamos fazer a conexão. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, fase e neutro, ok? Vou ligar os dois cabos aqui do megômetro. Vamos fazer fase e neutro. Então nós vamos ter uma corrente sendo injetada nesses dois cabos. Eu não quero, esse teste ele visa mostrar que eu não quero que tenha um fluxo de corrente desse cabo para esse e desse para este cabo aqui e vice-versa. Então é isso que eu não quero. Então na tela do meu megômetro eu quero que valores que sejam maiores que 0,5 mega ohm ou 500 kilo ohms. E eu vou startar, ok? Nós vamos startar este ensaio. Lembrando que o período de ensaio nós vamos usar aqui 1 minuto, ok? 1 minuto é o tempo que nós vamos deixar aqui ensaiando. Se nós aqui atingimos os valores satisfatórios, então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar agora este cabo daqui. Ok? E agora nós vamos colocar esse cabo aqui, ó, neutro e terra. E vamos repetir o teste. Queremos encontrar novamente os mesmos valores. Logo após, nós removemos este cabo aqui também e fizemos o mesmo teste, porém agora em relação à fase e o terra. Então, medir fase e fase, medir fase e terra, neutro, medir neutro e terra, fase e terra, aqui pouco importa, porque os cabos não vão estar energizados. O importante é que eu não tenha nenhuma fuga entre os cabos, ok? Não tendo fuga entre os cabos, o teste está concluído, ok? Muito bem, vocês puderam acompanhar aqui então direto da tela do meu computador o que é e o que se trata a resistência de isolamento. Mas nós vimos agora de uma forma teórica. Vamos ver na prática como é que esse teste é feito. É um teste simples, é um teste rápido, mas nós precisamos fazer ele na prática. Então eu te convido, vamos lá, vamos direto para a obra para ver como esse teste é feito. Muito bem, pessoal. Agora aqui é o seguinte, ó, agora as coisas mudam um pouquinho de figura. Lembra que nós estávamos testando tomada ali, que os circuitos estavam todos fechados, ó. Fase neutro e terra fechado aqui, circuito de iluminação fechado. Agora o processo é o contrário. Agora nós vamos abrir o circuito. Por que nós vamos abrir o circuito? Porque agora nós vamos fazer o teste de resistência de isolamento. Lembra que vocês ficaram na dúvida? Ah, daqui a pouco, será que não está dando continuidade porque decapou o fio, descascou e está encostando? Pode acontecer, pode. Só que nós precisamos fazer esse teste da resistência de isolamento para ter certeza de que não machucou esse fio. Aliás, esse teste é vital, é importante, porque muitas vezes a gente às vezes dá aquela trancada, aí o técnico puxa de forma um pouco mais enérgica e realmente ele pode decapar, ele pode ir lá, ou às vezes ele não decapa totalmente, mas com o passar do tempo ele começa a dar fuga. Então nós conseguimos antecipar esse problema usando o nosso amigo megômetro aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui, lembrando que aqui é um circuito novo, então nós não temos nenhum disjuntor, nós queremos ter certeza que daqui para lá está tudo perfeito. Lembrando, pessoal, que uma observação, muito cuidado quando for fazer esse teste aqui de resistência do isolamento em residências que já tem uma infraestrutura instalada, vocês estão fazendo um diagnóstico ou um levantamento. Cuidado, tá? Para fazer esse teste aqui precisa desligar as cargas das tomadas, televisão,
ar-condicionado, air fryer, torradeira elétrica, micro-ondas, enfim, desliga da tomada porque nós vamos injetar aqui uma sobretensão. Lâmpadas, cuidado, a maioria das lâmpadas hoje já tem os microcontroladores dentro, as famosas caixinhas, tem que desligar, tá, pessoal? Tem que tirar as lâmpadas fora ou desligar, então, lá dentro do módulozinho. Tem que abrir lá o circuito, infelizmente, porque senão vai queimar, vai danificar. Porque o que nós queremos? Nós vamos abrir o circuito e eu quero ver se tem isolamento entre um condutor e outro. Se eu tiver lá na ponta algo fechando, esse diagnóstico vai dar errado. Então, eu tenho que ter um circuito totalmente aberto para eu poder ver se o isolador do cabo está isolando. Bom, pessoal, a gente vai começar a preparar aqui para o teste, então, tá? Então, já mudamos a configuração aqui do megômetro. Então, a gente já decapou. Vamos pegar aqui, ó, esta fase, ok? E nós vamos pegar esta outra, outro cabo, né, mano? Nós estamos testando aqui o isolamento do cabo. Como está tudo aberto lá em cima, nós estamos aí agora medindo a resistência se não tem curto entre o cabo, para ver se não decapou. Ligar aqui, ó. Então, o que a gente está fazendo aqui no cantinho, ó? Nós já estamos aqui, ó, com 500 volts. Vamos ver se dá para ver ali, ó. 500 volts. Deixa eu colocar mais pertinho ali, ó. Vou ligar aqui. Ali, ó. 500 volts, ok? O ideal é deixar aí próximo de 1 minuto. Então já tem o timer ativado. Ok? A gente já ativou aqui o timer, né? Então ele já está ali, ó, na função timer ativado. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos startar, pessoal. Cuidado que nesse momento agora, tá? Ele está injetando corrente, ele está injetando tensão aqui nos condutores. Então nós temos aqui, ó, 500 volts de tensão percorrendo os condutores. Não toque nos cabos, ok? Então cuidado quando fazer esse teste, avisar as pessoas, sinalizar o local para evitar então acidentes, beleza? Então vamos esperar concluir agora esse 1 minuto, né? Que é um tempo ideal aí para nós percebermos se tem ou não. Mas aqui nós já podemos ver, ó, que nós temos aqui, ó, em 518 mega ohms. Lembra que a tabelinha? Vamos colocar a tabelinha aqui, ó, para nós lembrar. Então a tabela está nos mostrando que para uma tensão de 500 volts, que é o que nós estamos usando aqui, nós teríamos que ter aqui, para ser um problema, 500 kilo ohms ou, ó, concluiu 517 mega ohms. Lembrando que a tabela está mostrando que nós queremos acima de 500 kilo ohms, ou seja, meio mega ohm. Então, meio mega ohm. Aqui nós tivemos 517 mega ohm. Então, entre essas duas fases aqui, eu não tenho nenhum tipo de curto. Então, agora a gente vai fazer o teste em todas as fases. Vamos repetir os testes aqui. Já está tudo preparadinho. Aqui, já estão todas decapadas aqui, ó. Nós vamos realizar o teste agora em todas as fases e posterior aí nós vamos voltar com a conclusão, beleza? Então nós vamos seguir o teste aqui agora e posterior a gente volta. Tudo bem, pessoal, a gente concluiu aqui o teste de todos os circuitos perfeitos, com a resistência top, sem problema algum, cumprindo aquilo que a 5410 nos pede, que é a inspeção de instalações novas. Então, com uma instalação nova, nós sabemos que daqui para cima está tudo perfeito, não temos mais nada a fazer. Agora o nosso trabalho ele segue daqui para baixo, que agora é ligar esse sistema aqui ao sistema de rede da residência, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Então a gente está sempre aí, vamos seguir um trabalho aqui, tem mais coisa para a gente fazer e nós vamos mantendo vocês aí informados sobre tudo que está acontecendo, beleza? Pois muito bem, então nós podemos ver aí na prática como é executado um teste de resistência de isolamento. Bom, com esse teste agora de resistência de isolamento, nós concluímos todas as etapas, todos os testes que um circuito precisa ter, ok? Então nós executamos o teste visual, nós executamos o teste de continuidade e por fim o teste de resistência de isolamento. Então nós podemos aqui ter a certeza
de que todo aquele circuito do QDC para cima está perfeito, não há problema nenhum. Então, de agora em diante, o que nós vamos fazer agora é pegar os componentes que vão ser instalados no QDC, sistemas de proteção, sistemas de seccionamento, e conferir se estão de acordo com o projeto e a partir daí montar o QDC. Mas isso já é tema para um próximo vídeo. Então, se você gostou dessa super aula, não esquece de deixar aquele joinha, já deixa aquele like maneiro, já te inscreve no nosso canal, já ativa as notificações para você estar recebendo vídeos como esse em primeira mão, ok? E nós vamos trazer muita coisa bacana. Esse canal está só começando e ele é dedicado para você, técnico, engenheiro, você que trabalha na área elétrica, está começando e ainda tem algumas dificuldades em entender alguns conceitos, alguns problemas e até mesmo alguns processos. E nós estamos aqui para te ajudar e contribuir com o teu crescimento. Beleza? Então nós vamos ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.